aqui nessa passagem. Como foi escrito nos 4 evangelhos, em alguns evangelhos tem algo que o outro não tem. Um detalhe que João não contou e Lucas contou no capítulo 9, de 14 a 15, diz: aqui está mais um detalhe que Jesus não contou. Antes de multiplicar o alimento, o Senhor mandou que o povo fosse organizado em grupos menores. E ele fez isso por uma questão lógica de organização. Tudo que Deus faz é organizado. Deus prepara tudo antecipadamente. Por isso que Jesus sabia o que ia fazer quando perguntou como iria alimentar toda aquela multidão. Perguntou a Felipe, depois apareceu André, mas ele sabia. Jesus sabe muito bem o que vai fazer na sua vida. Ele sabe muito bem, ele só está esperando em que você o busque, o chame, clame por ele, tenha fé nele, na sua palavra, para que ele possa fazer o milagre da sua vida. Ele é o dono do milagre, é o autor do milagre. Ele pode fazer. Basta uma palavra dele, diga glória a Deus. Ele fez isso por questão lógica de organização. Tudo no reino de Deus é organizado. Tudo no reino de Deus é organizado. Não pense que no céu tem bagunça. Não tem bagunça. Como Deus faz as coisas, tem uma lógica. Para nós, aparentemente, é ilógico. Sem lógica. Mas Deus sabe muito bem por onde ele começa e onde ele termina. Porque ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Diga glória a Deus. Ao sentar na Bíblia, nos fala de descanso. Em algo que nós precisamos entender que é, para vermos o milagre acontecer na nossa vida, nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Não é descansar e deixar de fazer nada não, é confiar. Esse descansar aqui é confiar no Senhor. Confiar no Senhor. Confiar no Senhor, confie em Deus. E o mais ele fará. Diga glória a Deus. Confia em Deus e o mais ele fará. Quanto mais nos preocupamos e ansiosos ficamos, mais problemas aparecem. Tenha misericórdia, Senhor. Quanto mais nos preocupamos, quanto mais ficamos ansiosos, mais os problemas aparecem e se multiplicam. Você já viu isso acontecer na sua vida? Já viu isso acontecer na sua vida? E tem mais, a Bíblia diz que no final ainda sobraram 12 cestos cheios de pães. O que você precisa. E a palavra de Deus diz assim: ele nos dá muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos que vamos receber. Aqui os 5 pães e 2 peixes alimentou toda aquela multidão, quase 15 mil pessoas, e ainda sobraram 12 cestos de pães e peixes. Muito mais do que pedimos ou pensamos. Ou seja, aquilo que Felipe, aquilo que André estava falando, não vai dar, não tem padaria para comprar pão, não tem pão na área, não tem 200 denários. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, bote a sua fé em prática. Coloque a sua oração em ação. Coloque a sua oração em ação, porque a oração move a mão de Deus. A oração move o milagre de Deus. A oração tem poder para fazer coisas grandes e maravilhosas. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Deus é poderoso. Amém? E tem mais. O que sobrou era o quê? 12 cestos. Aquilo que era 5 pães e 2 peixes se transformaram em um alimento para 15 mil pessoas, em torno disso, mais ou menos. Ainda sobraram 12 cestos. Tá bom para nós, tá bom para você aprender como você pode ver a multiplicação também acontecer na nossa vida. A Bíblia, a palavra de Deus,
é a mesma ontem, hoje e sempre será. Essa mesma palavra de poder e autoridade que nós precisamos na nossa vida. É a mesma palavra. É o mesmo poder, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus que responde às nossas orações. Diga glória a Deus. Este é o significado da prosperidade. Muita gente pensa que ser próspero é ser rico. Ser próspero é você ter mais do que você precisa. É você ter para suprir a sua necessidade e ainda sobrar para abençoar outros. Esse é o nosso Deus, um Deus que vai além do que precisamos. Diga além. Meu Deus vai muito mais na frente, muito mais do que nós pensamos onde Ele vai, o que Ele vai fazer. Por fim, a mesma narração em Marcos diz que o Senhor Jesus partiu o pão e entregou de seus discípulos. Se você for olhar o texto original, você vai perceber que esse verbo entregar era um entregar constante, ou seja, Jesus não entregou o alimento todo de uma vez, ele foi dando aos poucos. Cada vez que ele dava o alimento, aquele alimento se multiplicava. Então, o alimento é diário, o alimento é todo dia. O pão representa a palavra que nos alimenta, a palavra que edifica, a palavra que gera fé, a palavra que nos consagra, que santifica e purifica de todos os nossos pecados. A palavra que o Senhor Jesus ensina é a palavra que vai mudar a nossa vida, transformar a nossa vida, vai fazer milagres na nossa vida. E ele entregando o pão, e o pão naquele cesto que ele entregava se multiplicava, e alimentando aquele grupo de 50, aquele grupo de 100. Olha como é o milagre de Deus. Olha como Jesus tinha compaixão daquela multidão. Os apóstolos pegavam uma certa quantidade de pães e peixes e entregavam para as pessoas. Depois eles tinham que voltar até Jesus e pegar mais. E o mais interessante de tudo é que sempre eles voltavam com cestos cheios novamente. Esse é o segredo da provisão de Deus. Muitas vezes nós nos preocupamos demais com o que vai acontecer daqui a uma semana, daqui a um mês, mas a Bíblia nos ensina que Deus nos dá o pão a cada dia. Como é a oração do Pai Nosso? Como é a oração do Pai Nosso? Pai Nosso, dai-nos o pão de hoje. O pão nosso de cada dia. Nada está desconexo na Bíblia. Foi por isso que Jesus deixou aquela oração do Pai Nosso para nós. Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. É bom ouvir isso, né? A oração do Pai Nosso, como é bom. Está lá em Lucas 11:3. Em Lucas 11:3 fala sobre essa oração. Simples, né? Mas é uma oração em que Jesus ensina e está de acordo com o texto que cada vez que Jesus abastecia os cestos, era o pão que eles precisavam. 11:3. Aqui, ó. O título é oração dominical, mas é a oração do Pai Nosso, que todo mundo conhece, que todos conhecem. Pai Nosso, dá-nos o pão de cada dia. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos devemos perdoar. E não nos deixe cair em tentação. Jesus ensina tudo. Tudo que nós precisamos aprender para viver na plenitude da palavra de Deus, Jesus nos ensina. E nós temos que aprender e a praticar.
Aprender e praticar. Diga aprender e praticar. Não adianta só aprender e não praticar. Tem que aprender e praticar a palavra que nós recebemos do Senhor. Porque a palavra é o nosso caminho. A palavra é o nosso alimento, o nosso sustento. É aquilo que precisamos para ver o milagre acontecer. Diga glória a Deus. Quer ver milagre? Pratique a palavra. Viva a palavra. Na plenitude das vontades de Deus. Não conforme eu quero, não conforme você quer, mas conforme Deus ordena. Diga glória a Deus. Quando Deus faz, Ele faz perfeito. Tudo que Deus faz perfeito. Amém? Então essa é a vontade do Senhor. Multiplicar o pouco que você tem. Multiplicar aquilo que você pensa que não vai dar. Mas Deus já sabe muito bem, o Senhor já sabe muito bem o que vai fazer na sua vida. Bom, muitas das vezes nós nos preocupamos demais com o que vai acontecer daqui a uma semana, daqui a um mês. Mas o Senhor nos mostra que nós precisamos confiar mais nele. Muitos que ainda já estão na igreja, mas não confiam como tem que confiar no Senhor. Confia mais em si. Nós temos a nossa parte a fazer. Deus faz a dele, Jesus faz a dele, o Espírito Santo faz a parte dele, e nós temos que fazer a nossa parte. Mas muitas das vezes nós confiamos mais na força do nosso braço que no poder da palavra, que no poder de Deus, de Jesus, do Espírito Santo que está em nós. Nós temos conosco algo tão importante, tão poderoso, e às vezes não enxergamos o que temos. Não entendemos o que está em nós, o Espírito Santo. Não entendemos quem é o nosso Pai. Não entendemos quem é o nosso amigo, irmão Jesus Cristo, que pode nos fazer mais que vencedores em todas as situações. Porque a Bíblia diz que maior que está em nós que aquele que está no mundo. Muitas vezes você já entra numa batalha, entra numa guerra, pensando que vai ser derrotado, porque vê o inimigo como alguém mais poderoso que você. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Tome posse dessa palavra. Quando Davi foi enfrentar Golias, o que parecia Golias para aquele exército, que estava com tremendo joelhos, batendo um joelho no outro de medo dos Golias. Mas Davi tinha isso no coração. Maior é que estava nele, com ele, que aquele gigante que ele estava enfrentando. Alavachuri, Cantarabanai, Neumaniai. Maior é que estava Davi, foi com uma outra visão para cima do Golias. Mas o exército todo de Israel, do povo de Deus, estava lá com os joelhos tremendo. Ele é grande demais, ele é grande demais, ele é um gigante, nós não podemos. E o gigante batendo no peito, desafiando todo aquele exército, que amarelou, tremeu na base, ninguém saía para combater aquele gigante. Mas chegou Davi lá e falou, olha, você já caiu, rapaz, já caiu. Porque ele foi enfrentar Golias, Davi foi enfrentar Golias dizendo que maior, que está sabendo que maior que estava nele, maior que estava com ele. E o que aconteceu? Ele venceu. Ele venceu aqueles que muitos achavam que era invencível. Até o próprio Golias disse, rapaz, vou fazer palitinho nos meus dentes com você. Vou te esmagar, vou te dar para os cachorros comer. Aconteceu foi que o gigante foi derrotado. Que é um gigante que está te enfrentando, que é um gigante que está desafiando. Ele vai cair, meu irmão. Ele vai cair, minha irmã. Esse gigante já era, porque quem está com você é maior do que esse gigante. Amém? Tome posse dessa palavra. Tome posse dessa palavra, creia. É a sua fé que vai te dar a sua vitória.
Nós temos a passagem também, toda vez que que Deus queria mostrar o seu poder, ele mandava pão. Deus agiu e falava e ensinava sobre pão. Até o próprio Jesus, eu sou o pão da vida. No deserto, durante 40 anos, Deus mandou maná. Deus mandou maná. E aquele povo todo foi alimentado por aquele maná durante 40 anos. Imagine, a multidão que estava no deserto era muito maior do que a multidão que estava ali com Jesus, quando ele fez a primeira multiplicação dos pães e peixes. Muito maior. E mesmo assim, aquela multidão foi alimentada. Parecia impossível. Parecia que não tem jeito, aquele povo ia morrer no deserto, sem pão. Todos foram alimentados. Todos foram alimentados com pão. E aquele pão era um bolo com cheiro de mel. Doce como mel. Doce como mel. Pão da vida. Jesus era doce. Jesus era doce. Tinha até em Apocalipse 9, quando os anjos mandou, o anjo mandou o João comer aquele livrinho, que era doce como mel na boca, mas no estômago parecia amargo. Assim também é a palavra de Deus, ela é doce na nossa boca, mas quando nós começamos a digerir, quando nós chegamos no nosso estômago, para digerir, para trazer ensinamento, conhecimento, fé, confiança, poder e autoridade, já parece uma coisa difícil, parece uma coisa amarga, parece que não vai dar, parece que não vai acontecer. Mas, fazendo uma comparação, que foi visto no deserto, um bolo que acontecia todos os dias de manhã, quando a relva batia o sol e a relva sumia, aparecia o maná, brotava o maná. E aquele povo pegava todos os dias, se alimentava todos os dias durante 40 anos com o maná. Deus não para de fazer milagres. Nunca parou. E a glória a Deus. Todo dia o Senhor tem um cesto de provisão para você, para mim, para nós. Isso é em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas. Por isso que nós precisamos aprender a buscar mais diariamente o Senhor. Diariamente o Senhor. Diga glória a Deus. Diariamente o Senhor. O Senhor quer fazer algo maior na sua vida. Muito mais que você pensa ou imagina. O Senhor quer fazer muito mais do que nós até precisamos. Porque Ele é generoso. Ele tem mais para fazer em nossas vidas do que nós imaginamos que Ele vai fazer. Porque Ele gosta sempre de nos surpreender, de mostrar o seu poder, mostrar que Ele é nosso Pai, que Ele nos ama, que Ele quer nos ensinar o seu caminho, sua verdade e a vida que Ele tem preparado para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para nós. Você já parou para pensar nesse versículo? Para o mundo isso é loucura, mas para nós é poder de Deus. A palavra de Deus para o mundo é loucura. Como é que pode, rapaz, você dar 10% do que você ganha para a igreja, para o pastor? O salário já é pouco. Você não vai tirar 10%? Para o mundo isso é loucura. Você é muito bobo, rapaz. Você está ficando 10% do seu salário. Mas quando você dá 10% do seu salário,
o seu salário se multiplica. É uma relação de fidelidade de cada um de nós com a palavra de Deus, com o próprio Deus, que o mundo não conhece. O mundo não enxerga, não sabe que como isso acontece, mas nós sabemos. Nós sabemos porque cremos e recebemos o poder de Deus na nossa vida. Vai acontecer algo em que, no meio do mês, no início do mês, no final do mês, coisas vão acontecendo que faz com que o seu salário se multiplique. Seja mais fiel. Seja temente a Deus também nessa área. Muitos querem ver a multiplicação, muitos querem ver um milagre na área financeira. Mas, se não houver fidelidade, não acontece. Se não houver fidelidade também nessa área financeira, muitos dizem, não vai dar não. Esse mês, ainda mais com a pandemia aí, né? Que muitos estão pegando cestas básicas. Esse mês não vai dar. Quanto tempo nós estamos na pandemia? Quanto tempo nós estamos aí passando por uma situação difícil? Mas crê, meu irmão, o Deus que nós servimos é um Deus impossível. O Deus que nós servimos é um Deus de milagre. O Deus que nós estamos falando aqui é o Deus que pode todas as coisas. Pode fazer o impossível na sua vida. E eu creio que Deus quer fazer o impossível. Ele quer mostrar para você que Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele não mudou. Mesmo Deus que fez maná alimentar a multidão, aquela grande multidão no deserto, durante 40 anos. Depois o povo começou a reclamar, só aquele pão. Aí Deus mandou carne. De manhã mandava pão, de tarde mandava carne. De manhã mandava pão, de tarde mandava carne. Codornizes. O arraial ficava cheio de codornizes. Eles pegavam. Mandou pão e mandou carne. Deus é o Deus da provisão. O nosso Deus é o Deus da provisão que nós precisamos. Desculpa. Ele é a nossa provisão, a nossa fonte, o nosso manancial, que vai nos abastecer com toda a sorte de bênçãos aqui na terra e nas regiões celestiais. Creia, confie, meu irmão. O Deus que nós servimos, Ele não brinca de ser Deus. Ele é Deus. E Ele é o poderoso Deus. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Você está precisando de um impossível acontecer na sua vida? Você está precisando de um milagre na sua vida, seja no seu casamento, seja na sua família, com seus filhos, lá no seu trabalho, nas suas finanças, no seu salário. Tudo é possível ao que crer, meu irmão. Faça a sua parte direitinho. Tudo como Jesus te ensina, tudo como a palavra te ensina, e verás a glória de Deus na sua vida. E verás a glória de Deus na sua vida, porque a palavra de Deus não volta vazia, ela não cai no chão, ela vai fazer aquilo que ela diz que faz. Deus não é filho de homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Diria e não aconteceria, falaria e não cumpriria. Deus é fiel à sua palavra. Deus vai fazer aquilo que está na sua palavra. Integralmente, diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Muito obrigado, Senhor. Eu não sou nem merecedor, mas a sua graça. A sua graça me basta. É a graça de Deus que nos dá a vitória.
Vamos orar. Eu sei que você precisa de um milagre. Eu sei que você precisa de um milagre. Eu preciso de um milagre também. Por isso que eu oro todo dia. Por isso que eu busco o Senhor em primeiro lugar. Para que todas as coisas nos sejam acrescentadas. Feche seus olhos agora e vamos orar ao Senhor. Vamos clamar a esse Deus. E poder e autoridade nos céus e na terra e até debaixo da terra. Para ver o poder de Deus se manifestar em nossas vidas. Nosso Deus e nosso Pai, nós clamamos agora ao Deus poderoso, ao Deus que tudo pode em nossas vidas, ao Deus que nos ama incondicionalmente, ao Deus que está conosco nas nossas lutas, batalhas, guerras, aflições, tribulações. Senhor, nós sabemos que Tu és o Deus que está conosco em cada uma das nossas lutas. A Tua palavra nos diz que os nossos inimigos serão os seus inimigos, os nossos adversários serão os seus adversários, e Tu serás o nosso Deus. Deus de poder para fazer com que todas as portas que estão fechadas sejam abertas. Quando você ora, quando você clama por Ele. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que tudo que pedimos em nome de Jesus, Tu nos concederia. A Tua palavra diz que tudo que pedimos em oração, cremos que vamos receber. Senhor, seja feita a Tua vontade, a Tua boa, perfeita e agradável vontade na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Seja feita a Tua boa, perfeita e agradável vontade, porque Tu és o nosso Deus, o Deus que está conosco para nos dar vitória sobre tudo, sobre todos que estão se levantando contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família. Senhor, Tu sabes muito bem, Senhor, quem são os nossos inimigos, quais são as nossas necessidades, quais são os milagres que nós precisamos acontecer. Alguns estão precisando de um milagre no seu casamento, no seu relacionamento com a esposa, com o esposo. Alguns estão precisando de um milagre na sua vida financeira. Pai, eu olho por esses agora. Estão precisando ver um filho, Senhor, sair das drogas, um filho ou a filha sair da prostituição. Pai, em nome de Jesus, nós cremos, Senhor. Nós cremos que Tu estás conosco, que a Tua palavra em Mateus 28:20 diz: eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. E é assim que nós cremos. Por isso nós estamos buscando em primeiro lugar o Teu reino e a Sua justiça, para que todas as coisas nos sejam acrescentadas. Buscando a Tua face para ver o brilho da Tua face resplandecer sobre cada um de nós. Ah, Senhor, Tu és o nosso refúgio, o nosso socorro, a nossa rocha, o nosso socorro bem presente nas tribulações em que nós vivemos, passamos e enfrentamos no nosso dia a dia. Por isso que nós chamamos e clamamos pelo Teu nome, o nome que é sobre todos os nomes, que tem poder e autoridade nos céus, na terra e até debaixo da terra, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos a Ti, Senhor. E Tu nos concede como um Pai amoroso, como um Pai que ama os Seus filhos. Pai, se o filho que pede um pão, não dá um pedaço de pedra, se o filho pede um peixe, não dá uma serpente. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a um Deus que responde às nossas orações. Nós temos visto isso, Senhor, no nosso dia a dia. E é por isso que nós vamos continuar perseverando, clamando, chamando pelo Teu nome. Senhor dos senhores, o general do nosso exército, para lutar conosco as nossas guerras, para abrir as portas que estão fechadas, Pai. Para que toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais e aqui na terra
possam chegar até nós, tudo aquilo que está retido nas regiões celestiais, pelo príncipe da Pérsia, ou na mão do homem aqui na terra, sejam liberados, Pai. Basta uma palavra tua, basta uma palavra do nosso Deus, palavras de vitória, para que nós possamos tomar posse desta vitória. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Pelo sangue poderoso de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Senhor, faz um milagre. Faz um milagre, Senhor, na vida desse meu irmão, dessa minha irmã que está orando comigo agora, clamando. Pedindo a Ti, Jesus, filho de Davi, tem compaixão. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A esses filhos que clamam pelo Pai agora, Abba, Pai, Paizinho querido, Pai amado. Nós estamos clamando a um Pai que nos ama, que cuida, tem um carinho muito especial por cada um dos seus filhos, que crê em Ti, espera em Ti, confia em Ti. Ah, Senhor, nós só temos a Ti como nosso socorro. E é a Ti que nós clamamos. Entra com a Tua providência, entra com o Teu poder, entra com a Tua glória e graça. E opera um milagre, Senhor, que muitos estão dependendo desse milagre para prosseguir na sua vida profissional, no seu casamento, no relacionamento com seus filhos, para fazer uma transformação na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nas suas finanças. Só um milagre, Senhor. E o milagre vem de Ti, Senhor. Nossa parte nós fazemos, o natural nós fazemos, mas o sobrenatural vem de Deus. Aqui, nessa multiplicação dos pães e dos peixes, os discípulos pensaram em algo natural. Mas a providência que Deus trouxe, que Jesus mostrou ali, através do Pai, quando Ele levantou os pães, os peixes, e abençoou, e deu graça. O sobrenatural, o sobrenatural aconteceu, porque o sobrenatural vem de Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelos milagres que já estão acontecendo na vida de cada um, na casa de cada um, na família, no emprego, nas finanças, na saúde. Muitos precisam de um milagre para serem curados, Pai. Eu creio nesse milagre. Nós cremos nesse milagre. Nós unimos a nossa fé agora para ver este milagre acontecer. Tome posse desse milagre na sua vida que você está precisando. Tome posse dessa palavra de milagre, da multiplicação, da cura, da libertação, da transformação, da ressurreição que cada um precisa para a glória de Deus.